Olá, irmãos e amigos, família Casa de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar agora um vídeo, uma mensagem no canal do YouTube da Casa de Deus. Tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida, para a sua família, então fique conosco e seja abençoado grandemente pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está pela internet, em nossas igrejas também. Aliás, eu gostaria de aguçá-los a ler a carta de Paulo aos Filipenses, da cidade de Filipos. Eu gostaria muito que vocês lessem esta carta assim, fantástica, incrível. E eu quero compartilhar alguns pensamentos de inspiração que Deus me deu. Vou ler apenas do versículo 18 até o versículo 26 de Filipenses, capítulo 1, versículo 18 a 26. Que diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, tendo o desejo de partir, o que isso é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu já decorei uma outra versão, e eu procurei esses dias a versão, eu não achei, tenho muitas Bíblias em casa, mas eu procurei e não achei a versão. Eu não lembro se essa versão foi baseada pegando o texto original, lá em grego, ou eu vi uma outra versão, mas no futuro eu te respondo, nos próximos dias eu te respondo. Mas tem uma versão que diz assim: mas eu escolho ficar por vossa causa, para que Cristo seja glorificado em vós. Isso é incrível. Isso. Versículo 25: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então ele disse: eu escolho ficar para que Cristo seja glorificado em vós. Isso é uma coisa fantástica. O tema desta manhã, desta ceia, é por que existo? É uma pergunta e também o título de um livro do nosso pastor Jorge, que fala sobre glória, louvor e adoração. Fantástico para você ler, aguço você a ler, mas eu quero falar sobre isso hoje. Meu irmão, eu não quero falar o porquê existo numa visão humanista. As pessoas querem muitas coisas nessa vida e eu não quero entrar num ambiente humano. Tem muitas pessoas que não confessam a fé evangélica e elas têm outros propósitos na vida. Então, o porquê existe está baseado em quem nós somos. Faz sentido? Talvez você que está comigo aqui hoje ou pela internet não conheça Jesus, ou conhece pouco, não é? Ou apenas ouviu falar alguma coisa a respeito dele. Então eu não sei quem você é direito nesse sentido, mas eu convido você a me acompanhar nessa linha de pensamento, e eu fico assim na torcida, na fé e na esperança que você tenha o desejo de conhecê-lo, que você tenha a experiência em conhecer a Jesus, que é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. E eu quero que você saiba já de antemão que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então pode ter certeza que todas as coisas, como Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente coloca tudo isso no mesmo pacote, porque não importa o que aconteça na nossa vida, Deus sempre tem um propósito. Como um bom pai, Ele usa toda essa circunstância para um bom propósito para a nossa vida. Tem crente aí? Diga amém. Então vamos começar. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita na prisão, quando o Paulo estava preso. Ou seja, não era a melhor condição dele, não era o melhor momento dele, mas ele estava preso. Quando você pega comentaristas eu tenho vários, eu tenho muitos, não são todos, mas eu tenho muitos, comentários bíblicos, e os comentaristas sobre a carta de Filipenses, a gente fala numa carta muito incrível, eles dizem que Paulo, nesse momento, estava no seu
no seu tempo mais maduro da sua história. Ele estava maduro, ele estava alguém que tinha a sua ciência toda controlada, a sua mente controlada. Ele estava maduro para dizer o que ele disse, que é muito forte o que ele diz nesse texto. Ele não estava interessado nas coisas que estavam acontecendo à sua volta. Ele estava num foco, a maturidade levou ele a viver algo poderoso. Era um momento mais maduro na terra de apóstolo Paulo. Então faz sentido tudo isso, porque o entendimento sobre a razão de nossa existência está atrelado à nossa maturidade. Está totalmente atrelado à nossa maturidade. Mas escuta, irmãos, talvez alguém pergunte, pastor, mas a maturidade tem a ver com a idade? Lógico, também tem a ver com a idade. Mas sabemos também, queridos irmãos, que a maturidade, ela vem com o ambiente que vivemos. Por que eu quero falar um pouco sobre maturidade? Porque no momento da maturidade, você vai viver o porquê existo. Você vai ter ciência do porquê eu existo. Você vai ter ciência das coisas que acontecem à tua volta, é a razão, do motivo da sua existência. Então, se Paulo viveu aquilo e todas as circunstâncias externas dele não estavam norteando as suas decisões, não estavam norteando os desejos do seu coração, então eu preciso entender que a melhor coisa na vida de um cristão, depois que ele é salvo, ele é buscar a maturidade espiritual. Tem crente entendendo aí? Não é? Maturidade espiritual. Então a maturidade vem com a idade, lógico que sim, mas sabemos que também que a maturidade, ela vem com o ambiente em que vivemos. No ambiente em que vivemos tem muito a ver com aquilo que passamos, com aquilo que acontece na nossa vida e como nós reagimos, porque o problema não é o que acontece na sua vida, não é o que alguém faz para você, é como você responde a isso. A criança, quando se tira um brinquedo dela, ela grita, porque ela é criança. Está pegando ou não? Então é a forma como você reage. Então tem muito a ver com aquilo que acontece à sua volta e a maneira como você reage a essa situação. Então na vida espiritual, escuta isso, o ambiente é essencial para a formação da maturidade. Vou dizer de novo. Na vida espiritual, o ambiente é essencial para a formação da maturidade, para a construção da maturidade. O ambiente que você cria na sua vida profissional, na sua casa, no exercício ministerial dentro de uma igreja, da tua igreja, esse ambiente que você é responsável também. Para construir esse ambiente, ele é muito importante e ele realmente nos ajuda a construir ou, escuta, ao contrário, ele destrói a maturidade. Quando a gente pega uma pessoa no físico, ela cresce, toma uma certa idade, ele já é maduro. Todo mundo diz, ninguém nega isso, ele é maduro. Na vida espiritual, você pode construir a maturidade, mas você pode destruí-la também. Quer ver como? Vem comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. 1 e 2, perdão. 1 Coríntios 3, 1 e 2, diz assim. Diz assim, ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Você nota que ele está dizendo aqui, tem alguns comentaristas que dizem que para quem ele estava dizendo não era crente. Mas você percebe que ele chama de irmãos. Ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, como a criança em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Quando você pega o texto, o tema do texto do capítulo 3, ele é a dissensão que demonstra pela falta de espiritualidade. Ou seja, era a reação do povo em relação à situação que eles estavam vivendo, e havia dissoluções, havia contendas entre eles, e Paulo estava dizendo assim, como é que eu vou dar um alimento sólido para quem que lida com o problema da vida como uma criança? Como uma criança desesperada.
Como é que eu vou dar alimento sólido se ela não consegue administrar uma dissensão, uma confusão, um problema, uma discórdia com alguém? Você está entendendo, crente? Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13. Esse é mais claro, hein? Pois com efeito, quando devia ser mestres, olha para que ele está falando, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, o tempo que você é cristão, você já era para ser mestre. Você já está na condição de mestre. Diz assim o texto: tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Por que precisa ensinar de novo? Porque ele desaprendeu. Porque ele desaprendeu, porque ele voltou atrás, ele era para ser mestre, está ensinando, e de repente Paulo percebe que eles precisam ser ensinados de novo. Paulo sabia com quem estava falando. Veja mais. Vos ensino de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos, diz o texto, assim vos tornastes. Ou seja, eles eram para ser mestres, mas estavam se tornando crianças. Era crente antigo de igreja. Se eu pudesse interpretar, eu diria, eram crentes já de muito tempo de igreja. Que vocês precisaram ser ensinados de novo. Porque vos tornastes, diz o texto, como necessitados, escuta, crente, necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, diz o texto, porque é criança. Olha que incrível. A gente verifica, quando você abre o texto em Hebreus, está anotado aqui no meu tablet aqui, mas no capítulo 5, você vai verificar que os cristãos estavam sendo reprovados, porque eles não tinham progredido na fé. Então escuta, crente, o seu progresso na fé, o seu crescimento na fé, ele é fundamental. Escuta, para você receber alimento sólido. Porque quando você fala com uma criança de coisas profundas, ela não entende. Então tem muita gente que senta no banco, na cadeira da igreja, vem para os cultos e etc. E coisas profundas são ditas, mas elas não conseguem receber, porque elas se tornaram crianças, ou estão como crianças. Tem crente entendendo? E isso é muito importante para que Deus derrame coisas poderosas na sua vida, coisas profundas na sua vida, dê ensinamentos que vão nortear a sua vida. Tem crente aí, irmãos? Como nós precisamos trabalhar a nossa maturidade. Fica claro e fica tranquilo de a gente concluir isso, que a maturidade tem muito a ver com o preço que você paga na santificação. A maturidade tem muito a ver com o preço que você paga para a sua santificação. Quais são as escolhas que só você sabe que você faz durante a sua vida, durante o seu dia a dia, quando você não está entre cristãos, quando você não está entre a sua familiar, quando você está longe da pessoa que está com você. Quais são as decisões que você toma, vai dizer no nível que você está de maturidade cristã. E isso é extremamente pessoal. Paulo deixou os hebreus, não é? Ele fala ali, eu falo de Paulo porque a maioria das pessoas não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Eu também não, mas eu acho que é Paulo. Enfim, mas veja bem, é muito profundo o autor aos hebreus dizendo sobre isso. Que você, porque é uma palavra assim muito parecida com os escritos paulinos, né? Então ele está dizendo assim, você era para ser mestre, mas você se tornou, você se transformou numa criança. Você está precisando aprender de novo. O que isso nos ensina? Que a maturidade é algo que a gente precisa conquistar, mas precisa manter também. E a gente conquista pagando o preço na santificação, mas a gente mantém pela mesma questão.
pagando o preço da santificação. A santificação não é um momento, não é uma hora que você passa pela santificação e fala, pronto, passei, está resolvido. É como se fosse uma prova para você ser aprovado da 5ª série para a 6ª. Não é isso, não precisa voltar para trás, não. A santificação é algo que você trabalha hoje, amanhã e para sempre, até a eternidade. Crente, por quê? Porque eu preciso da maturidade, eu preciso me manter na maturidade para receber de Deus o alimento sólido que vai me levar a viver a razão porque eu existo. Tem crente aí? 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente como crianças, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então escuta aqui, ó. O leite ele é importante. Se você se sente uma criança espiritualmente, se alimente da palavra da salvação. Porque esse leite espiritual, ele é para o teu crescimento da tua convicção da salvação. Para que você se mantenha no melhor caminho, que é a salvação. Então ele é importante, eu não estou ignorando o leite. Eu estou falando sobre você ficar apenas no leite. Você precisar apenas do leite. Você não conseguir mastigar comidas sólidas. Tem crente aí? Então vamos à busca da maturidade. Por que é tão necessário a maturidade? Acredito que a maturidade vem com a santificação. Então é importante porque vamos entender realmente o porquê existo. Por isso que é importante buscar a maturidade. Quando você sabe disso, você começa a escolher as suas lutas. A maturidade vai dizendo nas lutas, nas guerras que você começa a escolher na sua vida. Irmãos, quem é maduro? Vou brigar por causa disso. Vou me atrever com alguém no trânsito porque ele me cortou. Isso é coisa de criança. Vou xingar uma pessoa no trânsito porque ele não deu a seta. Coitado, esqueceu da seta. Eu não sei você, mas eu esqueço. Quando eu estou com a Isabelle, minha filha, desceu no Ministério Infantil agora. A Isabelle, minha filha, me corrige toda hora. Pai, cadê o cinto? Não, eu estou pondo o cinto. Não é, e a seta? Pai, você não deu a seta. Ela não é assim. Ela é assim. Se ela está comigo, pai, dá a seta, pai. Mas quando alguém briga com alguém porque não deu a seta, isso é coisa de criança, irmão. Quando briga com a esposa por coisas pequenas e vice-versa, é coisa de criança. Então, na verdade, a maturidade, escuta, é bom você buscar a maturidade, porque quando você sabe disso, você busca a maturidade, a razão da sua existência, você começa a escolher as batalhas, as lutas que você vai enfrentar. Você sabe que aquelas lutas realmente são necessárias, outras devem ser deixadas de lado, porque são coisas de crianças. A Bíblia fala também sobre os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Você quer saber como é que você está? Avalie os frutos. Os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você escolhe elas. Você começa a avaliar como é que você está em amor às pessoas, como é que você está em alegria, se alguma coisa destrói a sua alegria. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, está em você. Se você é longânimo com as pessoas, se você é benigno com as pessoas, se você é bondoso com as pessoas, se você é fiel, se você tem mansidão, se você tem domínio próprio. Ou seja, a palavra está te ajudando a você entender em que grau você está na sua maturidade cristã. Se avalia pelos frutos do Espírito, o fruto do Espírito que está na sua vida. Eu sou assim mesmo, meu pai era assim, eu sou nervoso, fala uma, eu dou na outra. É por isso que o cristianismo se chama novo nascimento, porque você já não é mais da herança daquele pai, a herança do Pai Celestial, diga aleluia. Você agora tem o sangue, não é, vertido da cruz do Calvário, sangue de Cristo, corre nessa veia, diga aleluia, e Ele não me permite sair do meu domínio próprio.
Tem crente aí? Eu queria analisar o personagem principal desse texto, que é o apóstolo Paulo. Eu queria descobrir com vocês os segredos da maturidade. Segredos. E eu vi algumas coisas de Paulo, tenho vários livros do apóstolo Paulo, e eu vi algumas coisas sobre o apóstolo. E eu, na inspiração, isso é uma inspiração, algo do Espírito mesmo, trouxe sobre a minha vida, que eu quero compartilhar com você. Talvez você não goste, talvez você não entenda, mas eu vou falar, espero que o Espírito Santo faça o que eu não consigo. Abra em 2 Coríntios, capítulo 11. Primeira coisa que eu descobri de um segredo de Paulo, que ele alcançou a maturidade. Anota isso, irmãos, vai ser bom. As tempestades da vida. Primeira coisa que eu vi em Paulo foram as tempestades da vida. Quando a gente pensa no cristianismo, na igreja, quando pensa em Paulo, para nós o Paulo é a referência. O apóstolo Paulo é a referência para os pastores, para a igreja, na doutrina. O apóstolo Paulo foi fundamental para o cristianismo estar como está hoje. E ele passou por muitas tempestades na vida. Por muito sofrimento. Para comigo aqui, crente. Eu tenho receio que o cristianismo de hoje está criando muitos filhos mimados, ainda que crescidos, que não conseguem suportar coisas na sua vida, que tratam a igreja como um supermercado e se não tiver o produto que ele deseja, ele vaza. Se o cristianismo não dá o que eu quero, eu vou embora. O cristianismo não é verdadeiro. A Bíblia não esconde, é só estudar. Quer ver, Paulo? Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículos 23 até, podia ler mais, mas vou ler até o 28. Diz assim, ó: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Você sabe o que é 40 menos um? Porque lá naquela época você podia dar 40 açoites, não mais do que isso. Então eles davam 39 e paravam. Aí davam outros 39 e paravam. E ele diz assim, ó: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes 4, 20, são 200 açoites. Você tirando 5, são 195 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. Isso é fustigado, são varadas bem fortes. 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite, 1 dia passei na voragem do mar. Aí eu pesquisei essa palavra voragem, que eu não sabia. Alguém sabe o que é voragem? Tem alguém que sabe o que é voragem? Tem alguém? Oi? A fúria do mar. O senhor está fúria do mar. Voragem, você pega no dicionário da língua portuguesa, a voragem é como se ele estivesse preso num redemoinho no momento profundo. Imagina ele aqui, ó, diz o texto assim, ó: fui fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Ah, não, é o texto anterior, né? Não está aí, desculpa, irmão. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite passei na voragem, ou seja, uma dessas vezes que ele passou pelo naufrágio, ele ficou preso num redemoinho, num lugar profundo o dia todo. Eu já teria morrido, irmão. Porque eu capaz de eu afogar numa banheira, imagina. Diz o texto: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todos da igreja. Eu chamo aqui o Jó do Novo Testamento. O Jó do Novo Testamento que passou muitas coisas.
Irmãos, o texto é claro, Paulo não é insensível com as dores que ele estava passando. Ele não estava insensível com aquilo que ele sofria. Paulo não queria sofrer. Ele era cristão. Ele é um cristão. Ele não acredita que o seu sofrimento é um mérito dele. Ele merecia aquilo. Ele merecia passar por sofrimento. Não, ele não merecia passar por sofrimento. Ele não gostava de sofrer, como nós não gostamos de sofrer, de passar dificuldades. Mas olha o que diz Filipenses 1,19. Veja bem. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele estava crendo nisso. Paulo demonstrava uma confiança na libertação. Ele passou outros problemas, não foi liberto deles, mas desse momento ele ficou uns 2, 3 anos a mais, depois ele foi preso e decapitado, mas ele passou, pelo menos nesse ele foi livre, talvez de outras ele tenha sido livre de tudo que ele passou. Ele tem, meu irmão, uma segurança na libertação, mas ele tinha algo que lhe dava esperança, e 2 coisas eu quero anotar com você da sua esperança. Ele tinha 2 motivos para acreditar na sua libertação. A primeira dela, e eu quero chamar a atenção de você, é as orações da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que sofre sem razão, sem motivo. Ele sabia que tinha uma igreja orando por ele. Em todos os momentos ele sabia que tinha pessoas orando por ele. Pergunto para você, quanto tempo você gasta de oração pela tua igreja? Quanto tempo você gasta de oração pelo teu pastor, os teus pastores? Quanto tempo você gasta de oração pelos irmãos da igreja que você conhece, os teus amigos? Quanto tempo você gasta? Irmãos, ninguém vence uma batalha do cristianismo sozinho. O cristianismo não é solo. O cristianismo se chama igreja, é o corpo de Cristo, é o grupo de pessoas. E a oração é uma ferramenta que não protege só você, protege todos nós. Tem muita guerra que nós passamos, que é necessário que haja uma multidão de pessoas orando. Aleluia por isso. Eu gostaria de contar com as orações dos irmãos o tempo todo. Eu gostaria que irmãos aqui contassem com a sua oração o tempo todo. É necessário isso, é por isso que tem ministérios, é por isso que tem escola bíblica, é por isso que logo, logo vai nascer os pequenos grupos da casa de Deus, pequenos grupos. É por isso que nós fazemos amizade. Para quê, pastor? Apenas para ter amizade, se cumprimentar no culto, sentar na escola bíblica ou em outro ambiente? Não. Olha para o irmão que está do teu lado, pergunta o nome dele, diga para ele, eu vou orar por você essa semana. Eu estudando um pouquinho a vida do apóstolo Paulo. Não vamos praticar, vai, irmão, vamos praticar, sentado mesmo, põe a mão no ombro do teu irmão, ora por ele aí. Ora já. Ora por ele, põe a mão no ombro dele, cita o nome dele, se não sabe, pergunta aí, ora por ele, abençoa. Pai, eu abençoo esse irmão, abençoa esta casa, abençoa esta família, eu abençoo a família dele, que ele tenha uma semana poderosa, uma semana rica em Cristo Jesus, uma semana cheia de milagres, livra ele dos males, livra ele das tempestades da vida. Se o Senhor não livrar, sustenta ele nas tempestades da vida. Pai, que ele viva o sobrenatural, que haja milagre reservado para ele nessa semana. Eu concluí, irmãos, que Paulo passou por muitas tribulações, mas foi vencedor em todas elas. Como é que o senhor acredita, pastor? Eu acredito que ele passou tudo que ele passou, porque existia uma igreja que orava por ele. Tem crente aí, diga aleluia. Tem outra coisa que faz muito sentido, e o texto diz exatamente isso, é a ação do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo, a Bíblia diz, a ação do Espírito de Jesus Cristo. Filipenses, voltamos para Filipenses. Ele diz, a ação do Espírito de Jesus Cristo, versículo 19.
Ele fala aqui, porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele contava com a ação e a oração da igreja, mas ele contava também, meu irmão, com a ação do Espírito Santo. Escuta a frase, por favor. A ação do Espírito... a ação humana não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Talvez você pense, o Espírito Santo está com ele, o Espírito Santo vai cuidar da vida dele. Negativo. Você precisa orar por mim. Você precisa orar por um outro irmão. O diácono, pastor, um irmão é muito crente. Não, o Espírito Santo vai intervir na vida dele. Ele precisa da sua oração. A ação humana não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Eu quero que você pense nisso. Nós temos responsabilidade sobre o reino, e nós temos responsabilidade sobre as pessoas que estão com a gente vivendo o reino. Nós temos responsabilidade sobre aquilo que Deus quer fazer na igreja e através da igreja. E a nossa responsabilidade está baseada na oração que nós derramamos sobre a igreja, a oração que nós derramamos sobre a liderança, a oração que nós derramamos sobre a nossa família, a oração que nós derramamos sobre os irmãos da igreja que andam com a gente. Diga aleluia por isso. Por quê, pastor? Porque as tempestades da vida são inevitáveis. As tempestades da vida são inevitáveis. Seja para um crente mais piedoso da igreja, como um crente, aquele que é uma criança espiritual, ele está muito distante. Todos nós passamos por tempestades. Não é porque alguém está num nível espiritual alto que não passa, pelo contrário. Paulo estava na sua maturidade, estava preso. E ele morreu decapitado, mas vitorioso. Diga aleluia, crente. Diga aleluia, crente. Porque o projeto de Deus é vitória. Diga aleluia. Além das tempestades que tornaram Paulo mais maduro, tem uma outra coisa muito importante, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Por favor, vai comigo lá. Que é o espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Eu acredito muito naquilo que está dizendo esse texto bíblico e nos ensinando aqui nesse momento. Talvez alguém pergunte o que era o espinho na carne. Para Paulo não foi revelado, não foi registrado nenhuma palavra sobre esse sentido. Mas a gente pode fazer uma conjectura. Aliás, muitos escritores de Paulo fazem uma conjectura. Dizem que Paulo estava vivendo muitas coisas. Paulo tinha um problema com as perseguições. Paulo tinha um problema com os patrícios dele. Paulo tinha um problema de saúde. Era um problema dele a gaguice. Outros dizem que ele tinha um problema com a sogra, irmão. Se você tem problema com a sogra, resolve isso. Outros dizem que ele tinha problema com a esposa. Que você vê que na Bíblia não se fala nada da esposa de Paulo. Ninguém ouviu uma linha, uma palavra sobre ela, mas ele era casado, porque ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio tem que ter mais de 30 anos e ser casado. Então ele era casado. Como é que ele vivia com a esposa dele? Eu não sei, pode ser esse o espinho na carne. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo eram as tentações. Eram as provações, as tentações que ele tinha. Era o espinho na carne. Porém, o apóstolo Paulo, escuta, baseado nas tempestades na vida e baseado no espinho na carne, que não é nada legal o espinho na carne, é uma luta diária o espinho na carne, era uma guerra constante o espinho na carne. Ele tinha que lutar com aquilo todos os dias. Ele tinha uma tempestade e passava, depois ele enfrentava uma cobra, depois ele enfrentava uma perseguição, depois ele enfrentava uma doença no físico e passava. Mas o espinho na carne era constante, era uma luta constante. E eu quero falar com você sobre isso. Observe qual é o seu espinho na carne. É algo que você tem que lutar constantemente. E isso vai te ajudar a chegar na maturidade.
Porque o espinho na carne te coloca no lugar que você é. Você não tem poder para se livrar disso. Mas Deus tem poder para te manter crente em Cristo Jesus apesar disso. Não há um entre nós que não tenha o espinho na carne. Não há entre nenhum de nós que não viva isso. O problema é como você reage a partir desse espinho na carne. A Bíblia diz claramente, e eu quero voltar no texto de Filipenses, estou quase concluindo. No texto de Filipenses, não é, Paulo, é claro isso, Paulo, o apóstolo Paulo, é um homem que estava olhando para o futuro. Quer ver no versículo seguinte? Eita, aqui, ó, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança. Quando você pega essa palavra esperança, aqui no versículo 20, no grego, ela significa alguém que está concentrado, persistente, e que se aparta de qualquer outra coisa, fixado apenas no seu objetivo. Vou repetir. Isso aqui estava numa explicação de um comentarista. Ele diz assim, que essa palavra está significando a esperança, alguém que está concentrado, persistente, e que se aparta de outras coisas, fixado apenas no seu objetivo. Ou seja, ele tinha tentação, ele tinha tempestade na vida, mas embora tudo acontecesse na vida dele, coisas não boas acontecessem na vida dele, ele tinha ali uma tentação que o diabo estava sempre batendo na cara dele por causa disso, mas ele estava de olho naquilo pelo qual ele foi chamado, naquilo pelo qual ele foi criado, e ele chegou no momento da sua maturidade, e ele falou, não me interessa o que aconteça com a minha vida, se eu vou morrer, ou se eu vou viver, se eu serei salvo, ou se eu serei condenado, não importa. O que importa é que o objetivo da minha vida seja cumprido, que Cristo seja glorificado, tanto no corpo da morte como no corpo da vida. Isso é fantástico. Isso é maturidade. Ele estava de olho no futuro. Na verdade, a gente diz isso, não, escuta, que as escolhas que eu faço hoje definem o futuro. Mas quando eu penso no futuro, eu mudo minhas decisões de hoje. Vou dizer de novo, hein? Você pegar isso. A gente sempre fala isso. As decisões que eu tomo hoje vai definir o meu futuro. Mas quando eu tenho um olho no futuro, ela define as minhas decisões do hoje. Pode ser ao contrário. Talvez não está dando certo, é porque você não tem olho no futuro. Você não sabe o que você quer na sua vida, pessoal, espiritual, familiar. Então você não olha para o futuro. Você não sabe aonde você vai chegar. Você é crente, você está hoje aqui crente, mas você não sabe onde você quer chegar. E aí você não consegue tomar decisões boas. Não escuta, olha para o futuro. Elas vão nortear onde você quer chegar em Deus. Elas vão nortear suas decisões de hoje. Olha para lá. O apóstolo Paulo sabia que tinha que manter o corpo com rédeas curtas, 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Pastor, o que está dizendo? Que nós estamos no caminho ao lar da glória, e precisamos da maturidade, porque senão é risco de sermos desqualificados. Seu nome está escrito na vida, oba, posso fazer tudo. Não, agora que você não pode fazer tudo. Porque agora você recebeu a pérola preciosa. Agora que você recebeu o presente mais importante, mais rico de todo o universo, de todos os tempos, de todas as eras. Agora que você tem que tomar cuidado com isso. Eu cheguei na igreja, agora que você tem que tomar cuidado, porque você vai ser tentado, você vai passar por batalhas, e o diabo vai querer colocar no seu coração, Deus não está comigo, não consigo me livrar disso. Não, caminhe avante, tome as decisões de olho no futuro. Quem quer chegar nos céus de glória, diga aleluia. Toma conta das suas decisões. Ele sabia que as práticas do corpo precisavam ser mortificadas por meio do Espírito. Romanos 8,13. Escuta, crente. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente viverei.
Escuta essa frase, irmãos. Esse corpo aqui, insignificante, muitas vezes maltrapilho, estragado, muitas vezes. Esse corpo aqui, põe a mão no seu peito e fala, esse corpo aqui, muitas vezes precário, maltratado, é o meio de glorificar a Jesus. Você existe para glorificar a Jesus. Você vai conseguir viver isso de forma plena, poderosa, quando você chegar na maturidade. Saiba enfrentar as suas tempestades, saiba enfrentar o espinho na carne, porque isso vai te levar num nível alto. Perdi, pastor, eu perdi tudo. Já contei minha história para vocês, não vou contar de novo. Mas perdi tudo, pastor, acho que Deus não está comigo. Abandona a fé. Não é nenhum, nem outro, nem dois que eu vi perder tudo e abandonar a fé por causa disso. Não faça isso. Pastor, estou com câncer, vou abandonar o cristianismo, não faça isso. Pastor, perdi uma pessoa querida da minha vida, meu pai e minha mãe. Eu perdi meu pai e minha mãe em 1 ano e 8 meses. Estou mais crente do que nunca. Perdi um filho, deve ser uma coisa horrível perder um filho. Meu irmão, pode perder tudo. Não queira perder Cristo, porque isso vai ser inevitável. E vai ser a tristeza, não de um dia, de um tempo, de uma vida. Vai ser da eternidade. O que nós trabalhamos aqui não é o tempo, nós trabalhamos a eternidade. Nós não estamos trabalhando para um tempo de viver bem aqui. Nós estamos trabalhando para viver a vida eternamente bem. As metas mais cobiçadas de Paulo não eram se ele seria um homem famoso, rico, mas a meta dele era que o seu corpo glorificasse a Cristo o tempo todo. Ele não estava construindo o seu próprio império, o seu reino pessoal, a sua fama entre as pessoas, mas ele buscava a fama de Cristo e que Cristo fosse glorificado na vida dele. O apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independentemente do desfecho do processo. Soltura ou execução, vida ou morte. O negócio era glorificar a Cristo, porque eu existo para que Cristo seja glorificado na minha vida, através desse corpo aqui. Tem crente aí? 5 frases para você anotar. A glória de Deus é o fim último da existência humana. Os homens apavorados nessa vida estão procurando fama, porque eles precisam sentir algo que só o cristão sente. Eles precisam de muitos likes na sua rede social, eles precisam conquistar muitas coisas. Eles precisam ser citados. Alguém tem que dizer coisas boas dele. Tem muita gente que faz boas obras, que eu sou extremamente a favor que deve ser feito. Mas para se sentirem algo, deve ser ao contrário. Eu me sinto crente. Não, eu sou crente e eu faço boas obras. Para que Cristo seja glorificado, inclusive nas obras que eu faço. Escuta, a glória de Deus é o fim último da existência humana. Outra frase. Não basta viver bem. É preciso morrer bem. Eu não estou falando do processo da morte. Eu estou falando de como você vai estar em Deus na sua morte. Então, o problema não é viver bem. Não basta viver bem. É preciso morrer bem. Outra frase. Não morre bem. Quem não vive para glorificar a Cristo, não morre bem. Ele pode ter muitas propriedades, pode ter deixado muitas coisas para os seus descendentes de forma material, mas não morre bem quem não vive para glorificar a Deus. Outra frase. Não pode a morte de um justo quem viveu como um ímpio, ainda aqui na igreja. Vou repetir. Não pode a morte de um justo, não pode alguém ter a morte de um justo quem viveu como um ímpio nessa vida. A última frase. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou na vida. É uma consequência natural. Quem glorificou na vida, na morte vai glorificar Cristo também. Desculpa dar fique em pé, por favor. Desculpa dar uma referência à minha família.
Todo mundo tinha uma admiração muito grande pela senhora minha mãe. E quando ela foi recolhida pelo Senhor, Jesus foi glorificado na nossa casa, foi glorificado na família, na igreja. Pessoas vieram falar para o meu pai: eu conheci a tua esposa, eu vi que ela havia morrido na internet, eu vim aqui para dizer para o Senhor, a tua esposa me apresentou Jesus. Eu vi outros testemunhos, vi ela pregando o evangelho dias antes de morrer, para um jovem no meio de um supermercado. Muita gente glorificou a Deus. Mas o que aconteceu com meu pai foi impressionante. Foi impressionante. Deus foi glorificado o tempo todo o processo. Da morte dele, desde o dia 18 de agosto que ele foi internado, até o dia da morte dele, 9 de setembro. Todos os dias alguém era alcançado. Estava no hospital, as enfermeiras amavam meu pai. Queriam mudar ele de lá, elas não queriam. Elas foram abençoadas por ele. Porque ele estava num processo de morte. Mas não importava o que acontecia, o negócio é que Cristo seja glorificado. Eu já contei, mas vou contar de novo. 4 cuidadores. Uma esposa de pastor, que foi muito abençoada. 3 voltaram para o cristianismo. Uma delas está frequentando a nossa igreja. E o marido dela, 2 meses atrás, se converteu. E está crente. Ele deve estar aqui por aqui até. Está crente. E eu fiquei impressionado que até o motorista da ambulância, que levou meu pai para cá, se voltou para a igreja. Porque a vida do cristão glorifica a Deus, tanto no corpo da vida, como no corpo da morte. Semana seguinte, a minha irmã Cleonice fez aniversário e a gente foi junto lá, porque o pai tinha poucos dias falecido. A gente foi na casa dela, passamos em frente ao cemitério, compramos um vaso de flor para levar para minha irmã. E uma jovem me conhecia a minha esposa, falou: viu, você é esposa do pastor Clóvis, né? Olha, aconteceu um velório domingo passado aqui. Eu acho que era de um gigante. Deve ser um pastor muito famoso em Jundiaí, porque lotou isso aqui, tinha muita gente chegando. Ela falou assim: eu vi o pastor Maurício chegando. Eu falei: então era um pastor. Ela falou: não, foi meu sogro. Um homem que não falava. Não falava igual minha mãe, mas vivia o cristianismo. Não importa se você é simples, se você é culto, a palavra é para você. O que interessa na sua vida não é como você começa, é como você termina. O dia mais importante da tua vida não é o dia que você nasce, é o dia que você morre. Você vai glorificar Cristo durante a sua vida, pode ter certeza que na tua morte Cristo vai ser glorificado. E continua sendo glorificado como até hoje. Quando a gente lembra de pessoas que passaram entre nós, ou passaram na história da humanidade do cristianismo, a gente olha, lê a história de alguém. Um tempo atrás, eu não acabei de ler ainda, o livro do Reinhard Bonk, glorifiquei a Deus pela vida dele. Ele morreu e eu glorificando a Deus pela vida dele. Ou seja, a vida do cristão glorifica a Deus em vida. Quem glorifica a Deus em vida vai glorificar na morte. E vai continuar sendo glorificado. Jesus vai continuar sendo glorificado. Essa é a razão da nossa existência. Por que eu existo? Eu não existo para viver essa vida sem que Cristo seja glorificado. Quem vive essa vida sem Cristo seja glorificado vive uma vida perdida, em vão. Porque Deus criou o homem para a sua glória. Levante suas mãos, glorifica o Senhor. Fale algumas palavras para Ele. Peça misericórdia. Fala: Jesus, eu quero que o meu nome, eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor. Deixa Deus te usar. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Jesus. Na nossa vida, através de nós, glorifica o teu nome. Rei crente, aleluia. Oh, glória.
Oh, cantarabás, serabás. A glória de Deus está aqui, crente. A glória de Deus está aqui. Ricambalabás. Oh, glória ao teu nome, Santo de Israel. Rebaxê candarabás. Oh, glória ao teu nome, Santo de Israel. Glória ao teu nome, Santo de Israel. Glorifica, meu irmão. Vai dando glória. Eu tenho algo para te falar antes de terminar. Viu? Glorifica a Deus. Glorifica. Começa a glorificar. Se treine para que Ele seja glorificado durante a semana. Para que Ele se manifeste, seja glorificado durante a semana. Vai, crente, glorifica. Diga a palavra de adoração. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Rabaxê cambarabalá. Anda ali, e anda lá, chega. Oh, canta ali, tem crente glorificando aí. Tem crente dando glória aí. Escuta, pastor, escuta. Eu vou contar para vocês o tema do ano que vem. Posso contar ou não? O ano que vem vai ser o ano dos dons sobrenaturais. Isso. O tema do ano que vem é o Deus do sobrenatural. E o seu pastor está lendo muito a Bíblia e textos e livros sobre o sobrenatural. E Deus me deu algumas experiências. E eu não contei essa para minha esposa, não contei para ninguém. Eu fui andar, porque eu voltei, irmãos, 2,5 kg mais gordinho dos Estados Unidos. Então eu fui andar. Estava andando, desci na 9 de julho, passei em frente o shopping em Paineiras. E tinha no ponto uma senhora, uma menininha loira, linda. E eu passei. E a minha cabeça encheu de informação. Me encheu de informações. E eu relutei com aquelas informações sobre a menina. Deus estava me dizendo coisas sobre ela. E eu relutei, eu passei, andei bastante. Me arrependi. Falei, eu vou voltar, vou falar. Eu voltei. Falei para a mulher. A sua filha Ana. Ela falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, estou sabendo. Eu falei, Ana, essa menina, Deus tem coisas para fazer na vida dela. Porque Deus me deu outras informações, mas não eram essas informações que era para dar. Porque quando eu cheguei, eu fiquei sabendo o nome da menina. E falei assim, Deus tem coisas sobrenaturais. Só que a senhora foi embora da igreja. A senhora sumiu da igreja. Como Deus vai construir nela o que Ele quer fazer através da vida dela, a senhora só está longe de Deus. A mulher ficou emocionada. Primeiro ela ficou brava, depois ela ficou emocionada. Eu falei, de que igreja a senhora fugiu? Eu falei, eu fugi da congregação. Eu falei, de onde eu era? Eu falei, volte. Porque Deus tem um plano muito poderoso na vida dessa menina. Eu falei, o sentido que eu tenho é que ela vai ser uma adoradora que vai impactar o país. Como é que Cristo é glorificado, irmão? Quando você andando no meio da rua, Deus vai te usar para orar por alguém. Deus vai te usar para falar uma palavra para alguém. Deus vai te usar para você abençoar alguém, ser generoso com alguém. E Cristo vai ser glorificado. Aquela mulher prometeu para mim que vai voltar. Que ela vai voltar para o cristianismo. Tem crente aí? Ela vai voltar para o cristianismo. Cristo está sendo glorificado. Glorifica Cristo em vida, irmãos. Seja instrumento de Deus, para que Deus apareça durante o seu dia. Seja intencional. Eu quero viver isso. Eu quero ser instrumento para que Deus, que o Senhor Jesus seja glorificado. Eu quero ser. Alguém quer falar isso comigo? Para terminar?
Alguém quer falar? Eu quero ser instrumento para que Cristo seja glorificado. Pai, eu abençoo esses irmãos com toda a sorte de bênção, por essa declaração tão profunda que eles fizeram agora. Usa cada um deles, dá uma experiência poderosa. Senhor, o Senhor colocou no nosso coração, Deus do sobrenatural, sobre dons espirituais. Comece a derramar sobre essa igreja. Comece a derramar, Pai, é a história da nossa igreja, isso, Senhor. Comece a derramar sobre eles. Comece a derramar dons de profecia, dons de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Pai, dons de cura. Senhor Jesus, derrama sobre a tua igreja, para que Cristo seja glorificado através da vida de cada membro da casa de Deus. Pai, eu oro pela fé e os abençoo pela fé com toda sorte de bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós oramos por esses pedidos que aqui estão. Oramos, ó Deus, por cada um deles, pela Raquel, pela Maria Helena, pelo André, Pai, Abigail, Josiane. Nós oramos por eles, Senhor. Se alguém precisa de cura, Pai, outros precisam de causa na justiça, Pai, de família, ó Pai, nós oramos pelo poder do nome de Jesus. Oramos por libertação. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nesta manifestação e oramos pela fé. Quem crê, diga um amém de crente aí. Diga um amém de crente. Graças a Deus, espero que você tenha sido tremendamente abençoado por esta palavra, por esta mensagem. E se você sentiu Deus falar com você, comenta aqui, deixa aqui nos comentários aquilo que Deus tocou ao seu coração. E nesse canal da Casa de Deus tem programação para todas as faixas etárias, para abençoar a sua família num todo. Acesse aqui os demais vídeos, seja abençoado por Deus, não se esqueça de compartilhar. Um beijo no coração e até a próxima.